somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Pai amado, estava tão maravilhoso cantar, e o cantar dá coragem, o cantar dá ânimo, e o cantar atrai a presença de Deus. Pai, nesta noite estamos mais uma vez em Tua presença. Pai Celestial, a Tua igreja veio nesta noite para entoar hinos e ouvir a Tua palavra. E eu sei que o Senhor tem uma porção dobrada para cada coração aqui presente. Pai, nos ajuda, porque de mim mesmo eu não tenho nada, Senhor, mas o Senhor está aqui, e nisso eu estou confiado, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Boa noite, irmãos, amém. Estava pensando ali no quartinho, é bem melhor cantar do que estar aqui nesse lugar, mas coube a mim nessa noite trazer a palavra. Então vocês fiquem orando por mim, né, irmão Reinaldo? Tem muitos pregadores aqui que sabem pregar, né? Tem o irmão Neville, o irmão Reinaldo, o irmão Davi, tantos, pastor Daniel, deve estar na audiência aqui. Mas que o Senhor tenha dó de mim, amém. Graças a Deus, Ele está conosco, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Eu quero ler duas escrituras com a igreja. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e também Tiago 1, 23. Todos acharam? Diz assim as Escrituras: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Agora vamos ler 1 Tiago, capítulo 1, versículo 23. Diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho e o seu rosto natural. Deus abençoe a sua palavra. Pode tomar os seus assentos. O tema que eu quero dar nessa noite é: o espelho reflete a imagem. O irmão Beto cantava ali,
Esse último hino eu estava lembrando do irmão Bosword. Quando chamaram o irmão Brana, que ele estava partindo, e o profeta começou a conversar com ele. Nessa conversa, o irmão Brana ficou curioso de saber da parte do irmão qual foi, durante a sua trajetória, o momento mais especial da vida dele. Quem sabe o profeta pensou que ia ouvir dele: foi o dia da minha lua de mel, ou uma viagem interessante que eu fiz. Mas ele disse ao profeta: é esse momento agora. Parece que é um tanto contraditório, né? Mas o cristão, ele não titubia nas suas respostas. Amém? Ele tem uma segurança, porque ele está em Cristo Jesus. Amém? Nós fizemos uns trabalhos nos hospitais, e ali a gente encontra muitas pessoas em estado terminal, morrendo. Mas uma certa vez eu não estava ali, alguém que estava presente no hospital contou que havia uma senhora que estava partindo, e ela gritava desesperadamente por misericórdia, e ela dizia: por favor, alguém me ajuda, eles estão vindo aí me buscar, eles estão vindo aí me pegar. E ela gritava desesperada. Era Satanás e os seus anjos levando a sua alma. E havia naquele lugar uma enfermeira que era uma desviada da mensagem. E sabe o que ela dizia para aquela senhora? Vai com eles, de repente eles são gente boa. Vai com eles, quem sabe esses camaradas são gente boa. Irmãos, é nesta hora, é neste momento de partida, é que realmente você vai mostrar se você está de bem com Deus ou não. E é essa segurança, irmãos, que eu e você temos que ter. Amém? E na escritura que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ele diz: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. E em Tiago, capítulo 1, versículo 23, a qual nós lemos a recém, nós vemos que, quando você está diante de um espelho, você não consegue enxergar a imagem de outra pessoa, a não ser a sua, não é? Se você é branco, você vai enxergar uma pessoa branca. Se você é alto, você vai enxergar uma pessoa alta. E às vezes, irmãos, nós se colocamos diante a esse espelho da vida. E o que enxergamos? Às vezes um crente de alto e baixo, vivendo uma vida de qualquer jeito, uma vida sem compromisso. Um dia está bem na igreja, outro dia não está bem. Um dia ora, outro dia não ora. Outrora tem vontade de ir na igreja, depois não tem mais. E é essa imagem que a gente olha no espelho muitas vezes e vê. Um homem, uma mulher cheio de falhas, cheio de problemas, cheio de defeitos, cheio de erros. E sabe, irmãos, eu estava pensando uma coisa. Para a vida de um crente que vive desta forma,
de altos e baixos, é uma vida cansada. Por isso que muitas pessoas entregam o seu boné, largam a sua Bíblia, largam a sua mensagem, deixa Deus de lado. Por quê? Se cansou de viver essa vida. De uma hora está bem, e outra hora não está bem. E se nós, irmãos, estivermos em Cristo, e tivermos uma vida diferente, uma vida mudada, você olha para o espelho, e você olha, e você vê, não vê um Isaías, não vê um irmão Davi, não vê o irmão Neville, não vê o irmão Toninho, e assim por diante. Você vê Cristo, você vê Jesus ali, porque você é a imagem desse Jesus. E nós temos que refletir essa imagem de Cristo, se somos de Cristo, se nascemos em Cristo, e se vivemos para Cristo. Amém? Então, quando olharmos para o espelho, temos que ter a certeza que ali está Cristo, representado em você. E essa vida de altos e baixos, você não enxerga. Você não vê falha em você. Porque na tua consciência está tranquila, dorme em paz. Porque sabe que você está em Cristo. E nova criatura somos quando estamos em Cristo. Amém? Nesta noite eu quero tomar um personagem para me basear em minha mensagem. E esse personagem vai ser Pedro. A primeira coisa que Deus faz na tua vida, quando Ele te encontra, sabe o que é? Ele te chama. Amém? Ele te chama. Aleluias. Foi assim que Ele fez com Pedro. Em Lucas capítulo 5, você pode ler isso. Pedro tinha pescado a noite inteira e não tinha pegado nada, nem um peixe. Isso era para um propósito, para que Jesus o encontrasse. E depois que Jesus chegou à beira do mar e pregou ali para aquelas pessoas, disse para Pedro: Pedro, pega teu barco, vai além mar e lança a rede. Mas, Senhor, tenho pescado a noite toda, não tenho pescado nada. Vai. E Pedro foi e lançou a rede. Teve que chamar os companheiros para poder ajudar a trazer os peixes. Amém? Quando Pedro chegou à margem com aquele barco cheio de peixe, Jesus olhou para Pedro e disse assim: e agora, sabe de uma coisa, Pedro? Eu te chamei para ser um pescador de almas. Mas o melhor de tudo, irmãos, quando Ele te chama, Ele não deixa você ao léu, Ele te capacita. Amém? Ele te capacita. Ele não te deixa você sozinho. E Ele chamou Pedro. E Pedro começou a caminhar com Jesus. Que maravilha, não é? A primeira vez quando nós ouvimos pelo rádio, eu sei, cada um tem um testemunho para contar. Quando você aceitou a Jesus, Ele te chamou. Você foi batizado, não foi bom? Foi bom. Ele te chamou. Mas há uma caminhada para frente, assim como Pedro também tinha uma caminhada. E tinha um título, irmãos, de discípulos de Jesus, veja. Discípulos de Jesus. E Pedro começou a caminhar.
profeta vem na mensagem: a semente não herda com a palha. E ele diz o seguinte, que a igreja natural e a igreja espiritual não podem herdar as mesmas heranças. Assim como Ismael e Isaac não podiam herdar a mesma herança. O profeta diz no parágrafo 45, ele disse: sairá da igreja natural uma noiva de Cristo, a eleita. Amém? Agora, tampouco pode o espiritual e o natural herdarem juntos? E ele diz assim: Ismael, preste bem atenção nisso, Ismael, ele veio pela vontade permissiva de Deus, ele não veio pela vontade perfeita de Deus. Mas Isaac, ele veio por uma promessa. Amém? Muito embora Sara duvidou, descreu, mas o menino veio. Não veio? Veio. Mas tem mais um, Jesus. Jesus veio sem concepção carnal, não veio através do sexo. Ele veio através do quê? Por uma palavra. Aleluias! Que Maria disse: faça em mim, cumpra-se em mim a tua vontade. Amém? E aí veio Jesus Cristo. O profeta disse que Agar, mãe de Ismael, ela representa a era de Lutero. E o que é para nós a era de Lutero, irmãos? A justificação, não é? É a justificação. Sara representa a era de Filadélfia. Wesley, representando a santificação. Mas Maria de Jesus, a última era o batismo com o Espírito Santo. E é isso que eu e você precisamos. Amém? Diz o Mombrana na mensagem que Ismael quer dizer louco. Louco. E eu digo mais nessa noite, irmão: um crente justificado é um crente louco. É um crente não nascido de novo. Uma hora está, outra hora não está. Bem, não é? É um crente louco. Vamos ver isso na representação de Pedro. Quando, depois da chamada de Pedro, irmãos, em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 19, vamos ver o que acontece. A partir do 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia e de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele. Quem ele? Pedro, o chamado. Amém? Você foi chamado? Amém? Não basta só ser chamado, sabia?
E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Veja que maravilha, o que fez uma revelação. O que faz uma revelação na vida do crente, irmão? O que faz uma revelação? Se você está aqui nesta noite é porque você foi revelado. Se você aceitou essa mensagem da hora desse último dia, é porque você foi revelado. Não há outra palavra para dizer. Você foi revelado, eu fui revelado, mas não basta caminhar, não basta só ser revelado. Nós temos que continuar, irmãos. Há um trajeto, há um caminho a percorrer, diz um hino. Pedro foi revelado. Eu tive a revelação que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias por isso. Você teve a revelação porque houve um mensageiro para essa era que veio trazer isso para ti. Você entendeu. Você creu na mensagem da hora. Você foi revelado. Você foi batizado. Você desceu as águas. Você foi justificado. Não é maravilhoso se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Amém? Ser revelado. Quantas pessoas cegas por aí não conseguem entender e você entendeu? É maravilhoso, não é? É maravilhoso, mas a vida continua. Há um trajeto a percorrer, há um caminho. E é aí que muitas pessoas se perdem. Ficam no caminho, como eu dizia aqui no começo, vivem uma vida cansada, porque parou na justificação, parou em Agar. Mas há uma santificação, há um batismo com o Espírito Santo, e Deus está mais desejoso a dar a sua igreja do que a sua igreja o deseja. Aleluias! Veja Pedro revelado, confessando a sua revelação a Jesus Cristo. Que bom, que promessa que Pedro recebeu, não é? Temos muitas promessas ao nosso favor, não temos? Eis que estou em vós, todos os dias, até o final do século. Porque melhor que promessa que essa, que estarei convosco, em vós. Temos promessa de Deus, mas a vida continua, irmãos. Eu quero que a igreja entenda que nós não temos que se contentar só com as promessas. Nós não temos que se contentar somente com as revelações. Nós não temos que se contentar somente com a justificação. Nós temos uma caminhada. Eu não tinha uma mensagem para trazer para a igreja nessa noite. Eu estava desesperado. Mas há uma linha. E já por 2 cultos essa linha veio batendo. E Deus pôs no meu coração para mim trazer isso essa noite. E eu creio que é isso que a igreja precisa. Porque de mim eu não tenho nada. São Mateus 26, 31.
Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe ainda: toda palavra ociosa, irmão, nós teremos que dar conta diante de Deus naquele dia. Veja, Pedro ansioso. Mas Pedro respondendo disse-lhe ainda que todos se escandalizassem: em ti eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Irmãos, um Pedro revelado, trazendo uma revelação dessa, quando muitos chutavam longe, Jeremias, Elias e tantos profetas, mas ele veio justamente bateu na pedra certa. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Trouxe uma revelação dessa, agora me falar uma coisa dessa. Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Irmão, ali havia um Pedro justificado, havia um Pedro revelado, mas não havia um Pedro cheio do Espírito Santo. Essa é a palavra certa. Não havia um Pedro cheio do Espírito Santo. São Mateus 26, 51. Pedro, errando de novo. Vieram para prender Jesus. Irmãos, Jesus era tão humilde. Não havia diferença entre Jesus e os apóstolos. Ele era tão humilde que Judas chegou diante de Jesus e ele teve que dar um beijo no rosto de Jesus para identificar quem era o mestre. E quando vieram prender a Jesus e pegaram Jesus, Pedro tinha uma espada na cintura, arrancou da sua espada e cortou a orelha. Cortou a orelha do auxiliar do sumo sacerdote. Será que Pedro tinha o Espírito Santo? Será que tinha? Era um homem justificado, é um homem louco. Você não pode brincar com um crente que não tem o Espírito Santo. Provoca ele, você pode apanhar. Ah, mas eu me escandalizei com o irmão lá, me falou tantas coisas, pegou o facão, me atropelou e tantas coisas mais. Oh, irmãos, existe muito crente assim, crente justificado, crente revelado, mas não um crente cheio do Espírito Santo. Vamos a fundo. Não vamos se contentar com a água pelo nosso joelho. Vamos mergulhar nessa água do Espírito Santo. Aleluias! Vamos mergulhar. Glórias a Deus. E Jesus diz para Pedro: coloca essa espada na bainha. Aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. São Mateus capítulo 26, no versículo 68. Pedro nega Jesus. Justamente aquilo que Jesus tinha falado para ele.
Quem sabe ele ficou pensando consigo mesmo: vou provar para Jesus que ele estava errado, não vou negar. Mas eu digo, aquilo que você tem por dentro, uma hora você vai manifestar. E ele manifestou justamente na hora da pressão, quando ele estava ali diante aquelas pessoas. Aquelas mulheres começaram a olhar para ele e viram que ele tinha cara de Cristo. Às vezes você não tem o rosto completo de Jesus, mas às vezes você tem o olhar de Jesus. Não tem o rosto completo de Cristo, mas uma parte de Cristo você tem, porque você está em desenvolvimento. Mas quando você tem Cristo total em sua vida, você se parece com Cristo. Amém? O teu olhar identifica que você caminhava com Jesus. Ele tinha o olhar de Jesus. Mas quando ele disse assim: não, negou 3 vezes, e o galo cantou. Ó, irmãos, aí Jesus morre, e nesse intervalo de 3 dias, até do primeiro, antes de chegar ao terceiro, sabe o que Pedro faz? Mostrando realmente que ele não era batizado com o Espírito Santo. Ele pega as suas traias, pega as coisas que ele deixou um dia, as suas porcarias. É isso, quando o crente desiste, ele larga tudo, joga fora a sua fé e vai e busca de novo as suas porcarias que um dia Deus tirou dele. Pegou as suas redes e foi, convidou mais alguém, João e os mais discípulos, e foi, e leva mais gente com ele. E começa a dar o ouvido a alguém ali, uma fofoquinha aqui, o pastor está errado, e assim por diante. E se vai, leva mais alguém, e volta a pescar, a fazer as coisas que ele fazia antes. E lá estava um Pedro, isso vocês podem ver. Vocês vão ver isso em São João, capítulo 21, no versículo 4 ao 8. Jesus ressuscita. E ali do outro lado da margem, ele sendo o próprio Deus, ele não precisou ir pescar o mar, um peixe, através da palavra falada. Ele trouxe um peixe, fez um fogo, estava assando um peixinho, os peixes preparando para receber os discípulos, seus discípulos amados, que os tinham abandonado. Irmãos, eu e você podemos deixar Deus. Quantas vezes nós abandonamos Deus? Quantas vezes nós deixamos Ele sozinho, mas Ele nunca deixa os seus filhos. Amém? Ele nunca deixa. Ele não é um pai desnaturado, como Satanás, que joga as pessoas no fogo e sai fora. Ele não, quando jogam você no fogo, assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, ele desceu ali. Ele estava ali, ansioso, esperando os seus discípulos com peixinho e pão. Irmãos, e para completar a história, Pedro e os discípulos vinham vindo de longe, enxergaram uma figura de longe, e Jesus levantou a mão assim e disse: paz seja convosco. Vocês sabem em que condição que estava Pedro? A Bíblia diz que ele estava nu, desviado. Cadê a fé? Tudo aquilo,
A caminhada que ele caminhou com Jesus serviu para quê? Serviu para nada. Irmãos, às vezes quando eu olho a minha caminhada e penso em parar, penso em desistir, está difícil, eu olho que para frente tem muito menos do que atrás do que eu deixei. O céu está tão pertinho de mim e de você, irmão, mais um pouquinho. Vamos se esforçar, vamos batalhar pela mesma fé que foi dada aos santos. Não desanime. Estava nu, e alguém ali do barco disse: Pedro, esse é Jesus. É Jesus, eu conheço pela voz dele, pela saudação dele. Pedro se jogou no mar, com vergonha, porque estava nu. E aí veio Pedro, todo cabisbaixo, todo com vergonha diante de Jesus, e Jesus disse para ele: ó, é o seguinte, o que aconteceu com a pesca de vocês? Não pescamos nada, Senhor. Oh, irmãos, o mesmo encontro que Jesus teve com Pedro, quando ele não tinha pescado nada. Agora Jesus preparou o mesmo encontro, irmão Reinaldo. Eles não tinham pescado nada de novo. Sabe o que mostra isso? Aquele que abandona a palavra de Deus e é um filho de Deus, o mundo não tem nada para ti, não tem nada para te oferecer. Um dia você vai voltar de cabeça baixa, porque aqui é o teu lugar. Aleluias! Aqui é o teu lugar. E Ele prepara, irmãos, Ele não faz extensão, Ele prepara o mesmo encontro contigo, do mesmo jeito, da mesma forma, porque Ele te ama, porque Ele me ama. Pedro disse a mesma coisa, como foi no começo: não pescamos nada, então vai, lança a rede, segundo a minha palavra. E foi e lançou. Muitos peixes. Oh, irmãos, o mesmo encontro. O mesmo encontro. Aleluias. São João capítulo 21, versículos 15 ao 17. Jesus chama os discípulos, se reúne com eles e se dirige a um deles, sabe a quem? A Pedro. E diz para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse: eu te amo, Senhor. Cabisbaixo. Tinha negado o Senhor 3 vezes. Tinha cortado a orelha do soldado. Tinha se desviado. Que privilégio para Pedro, né? Todos os discípulos ali, ele se dirigiu a Pedro. Pedro, tu me amas? Pela 2ª vez. Te amo, Senhor. Quem sabe Pedro pensou em sua mente: mas por que o Senhor me pediu 2 vezes? De repente, o mestre pede de novo: Pedro, tu me amas? Ele ficou tão triste e aborrecido que disse: o Senhor sabe que eu te amo. Se Jesus pudesse dizer naquela hora, mas não disse a Pedro, ele ia dizer: Pedro, essas 3 vezes que eu te pedi se tu me ama, é para aniquilar as 3 vezes que você me negou. As 3 vezes que você me negou. Por isso que eu te pedi, se tu me amas. E Jesus disse para Pedro: então apacenta o meu rebanho. Amém? São Lucas capítulo 24, versículo 44. Sabe o que ele disse?
reuniu os discípulos e disse: ficai em Jerusalém, se reúne ali, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Eu estou indo, mas eu quero deixar uma base forte. Amém? Eu quero deixar a base forte. Eu não posso deixar um Pedro, eu não posso deixar um João, um André, Felipe e etc., todos os discípulos. Eu não posso deixar vocês nessa situação que vocês estão. Vocês são revelados, tem a justificação, mas vocês precisam ir em Jerusalém e ficar ali, se santifica. Vocês precisam santificar. Vocês precisam amortecer essa carne, até que o poder de Deus desça sobre vocês e vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Se queremos, irmãos, ter uma vida total de vitórias em nossas vidas, temos que ter o batismo com o Espírito Santo em nossas vidas. Temos que ir além, não se contenta só com os cultos do final de semana, não se contenta só com os hinos. Cave mais fundo, o pastor Febroni pregou uma mensagem, vai além. Não se contenta em comer o maná, que de manhã está bom, à noite já está derretido. Vai um pouquinho além, passa do primeiro, passa o segundo e vai ao terceiro átrio, onde está a panela dourada, aleluias, onde está a palavra de Deus, e se alimente dela, esse maná que não se desvanece, esse Espírito Santo que não apodrece. E diz o profeta: me traz uma árvore seca e coloca diante a essa arca, ela florescerá numa noite, aleluias, dará flores e frutos numa noite. Não me interessa, não importa a vida que você viva, não importa. Passe pela justificação, pela santificação. Deus pega de você esse coração de pedra, como pregava o pastor Daniel aqui. Coloca em você um coração de carne, um coração que tenha sentimento, não um coração de carne, mas um coração que tem sentimento. Se deleita na presença de Deus, se separa das coisas do mundo, viva uma vida diferente. Aí ele vem e pega essa tua natureza podre, errada, e ele troca e põe uma natureza nova. Amém? Tira essa natureza humana, põe uma natureza divina. Aí ele vem com o seu Espírito Santo, aleluias. Aí ele pode morar em ti. Amém? E os discípulos foram em Atos 2 e ficaram ali, e veio a descida do Espírito Santo. Pedro sobe em cima e faz o seu discurso. Em Atos 2:38 foi o discurso mais bonito. Arrependei-vos cada um de vós, sejais batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, porque essa promessa é para vós, vossos filhos, e a tantos quantos o nosso Senhor Jesus o chamar. Pedro cheio do Espírito Santo. Atos 3, Pedro e João chegam diante a Porta Formosa. Ali havia um coxo. Dê-me uma esmola. Pedro parou diante daquele aleijado. Ele não disse para o aleijado: eu vou te dar uma esmola.
eu não vou te dar uma esmola, uma moeda, eu não vou te dar. Mas ele foi além, irmãos, ele disse: eu não tenho prata e nem ouro. Ele não comparou o que ele tinha com uma esmola. Ele disse: eu não tenho prata nem ouro para mostrar para aquele homem que ele tinha uma coisa maior. E pegou aquele coxo pela mão e disse: mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. A pessoa que tem o Espírito Santo tem poder. Amém? Uma pessoa que tem o Espírito Santo tem poder. Amém? De repente, pegaram Pedro pregando. Você tem que parar com essas suas pregações, Pedro e João. E isso vocês vão encontrar em Atos 18, 19 e 20. Pedro, com toda a ousadia de Deus, levantou diante aquelas pessoas que estavam ali, os Anás e Caifás e tantos, os chefões da religião daquele tempo. E ele disse: como podemos parar de falar das coisas que temos visto e ouvido? O crente que tem o Espírito Santo tem ousadia. Amém? Ele desafia o diabo, ele não tem medo. Amém? Eu quero ler, para encerrar, mensagem do profeta: vidas escondidas com Cristo. Mombrana diz assim: agora a Bíblia disse que Ele nos daria um novo coração, e Ele nos daria um novo espírito. E muitas pessoas, mesmo o povo pentecostal do Evangelho completo, têm sido enganadas nisso. Muitas vezes Deus disse: eu vos darei um novo espírito. Esse não era o seu espírito. Foi o que o pastor Daniel pregou aqui, não foi? Ele precisa te dar uma nova natureza. Ele precisa te dar um novo espírito para pôr o espírito dele em você. Amém? Então eu colocarei meu espírito em vós. Eu vos darei um novo espírito. Então eu colocarei meu espírito em vós. E muitas vezes você recebe o Espírito novo e pensa que recebeu o Espírito Santo, e confiando nas emoções e sinais e coisas, quando sua vida não chega nem perto disso. Isto é um pouco rude, mas lembre, é a verdade. Muitas pessoas, esse novo espírito, Deus tem que dar a você um novo espírito para conviver com o seu espírito. Bem, algumas pessoas são tão más que não podem nem conviver consigo mesmo, quanto menos com Deus, se Ele entrasse. É verdade, tão duvidosa e com altos e baixos. Deus tem que te dar um novo espírito, te dar uma nova natureza, para que você se dê bem com o Espírito dEle quando Ele vir. Amém? Eu espero que você veja isso. Deus dá um novo espírito para você, e então coloca o seu espírito ali, amém, para lidar com você e habitar em você. Notem, o mesmo maná que era comido no átrio, era comido no Santo dos Santos, mas esse maná aqui fora acabava rapidamente. Você tem conhecido pessoas assim, comem ali fora e dizem: bem, irmão Brana, eu tive a mesma coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, exatamente como eles fizeram, mas eu conheci aquela mulher, e ela estava sempre por cima, nunca há uma preocupação em sua mente. Eu conheci aquele homem, onde quer que ele esteja, ele tem um sorriso em seu rosto, dizendo: louvado seja o Senhor. Como você está se sentindo? Ótimo. E toda vez que ele fica doente, o pregador vem e ora por ele, irmão, ele sai do próximo dia e ele está simplesmente ótimo. Eu simplesmente não consigo segurar minha bênção de forma alguma. É o lugar que você está vivendo, é onde você se encontra. Não é assim na igreja, irmãos? Quantas pessoas vêm no culto, saem abençoados,
sentem a presença de Deus, mas muitos saem tão piores do que entram. Vamos dizer, não estão nem no primeiro átrio, estão lá fora, porque no primeiro átrio eles comem do maná. Não comem, pastor Daniel? Comem do maná. E muitas pessoas vêm na igreja, não comem da palavra, não estão nem no primeiro átrio. Eu simplesmente não consigo mais para frente. E os homens e as mulheres precisam hoje, depois de você ter sido trazido para o reino de Deus, é uma vida escondida. Homens e mulheres que se ocupem mais com Cristo, e as cortinas caem em volta, e você não se importa com o mundo, que o mundo diz, você não se importa com as pessoas dizem, você está vivendo ali dentro com Cristo, onde o maná, você está comendo do pote dourado, do maná de todo dia, de dia e noite, toda hora, vivendo sobre a montanha, debaixo do céu, sem nuvens. Quando Arão entrou ali e ficou atrás das cortinas, ele estava rodeado em um lugar só para ele, apenas com Deus, aleluias. Esse é o lugar que qualquer homem e mulher nascido de novo deve estar habitando hoje, na presença de Deus, com o resto do mundo distante deles, aleluia. É isso que a igreja precisa hoje, é uma vida consagrada e escondida. Você não pode ficar brincando com o mundo, e personificando e agindo como eles, escondidos em Cristo, porque você está tentando seguir a moda do mundo, você está tentando viver como a outra igreja, você está tentando pertencer a uma organização melhor, usar novas roupas e fazer isso e aquilo, não está de acordo com o cristianismo. Cristianismo é uma vida sacrificada, vida escondida, com Deus, através de Cristo, selado pelo Espírito Santo. Amém? É disso que consiste uma verdadeira vida cristã. Não de quão bem você pode fazer isso, ou quão bem você pode cantar, isso é bom, quão bem você possa pregar, isso é bom, mas não é isso. É uma vida escondida, consagrada ao véu, a cortina abaixo ao seu redor, e você está morto e enterrado, está escondido em Deus, através de Cristo, e selado ali dentro pelo Espírito Santo. Amém? O diabo não consegue chegar até você, ele não consegue, ele tem que vir através do mesmo processo que você, e se ele fizer isso, ele se converte. Se ele fizesse isso, ele seria seu irmão, diz o profeta. Então, ele não pode chegar até você, amém? Ele não pode passar por isso, ó. Mas você diz, irmão Brana, eu recebi o Espírito Santo, sim, você, eu como das boas coisas de Deus, sim, mas você está no átrio exterior. Esta é a razão que isso não se mantém. Essa é a razão que este ano você está indo muito bem, e no próximo você está de volta ao mundo, e é esse avivamento. Você está indo bem enquanto há avivamento. Enquanto Deus está avivando, a pessoa está avivada. Mas quando parece que cai, você cai junto. Esta é a razão que esse ano você está muito bem, e no próximo ano volta no mundo. Esse avivamento, você está indo bem enquanto há avivamento. Quando o avivamento acaba, então você se vai a qualquer lugar por aí onde o mundo, você diz, eu recebi o Espírito Santo, falei em línguas, gritei, isso não é tudo, não tenho nada a dizer sobre isso, mas por quê? Porque isso não se mantém. Aí está, é para isso que o mundo está olhando, é isso que as pessoas estão dizendo. Se você está professando esse grande e alto chamado, então por que você não está vivendo de tal forma? Mombrana disse, nós professamos ser cristão. Por que vivemos dessa forma? Por que se contentamos viver desse jeito? Ei, igreja! O profeta pregou a mensagem, o sinal, a igreja se calou. E ele disse, o sinal é o Espírito Santo. E ele pregou a mensagem, o desespero, e a igreja veio ao desespero. Irmãos, nós olhamos aí, muitas pessoas aplaudindo. Agora vai ter paz entre a Coreia.
entre os Estados Unidos. A Bíblia diz: quando disserem haver paz, virá repentina destruição. Tenha cuidado. Nós estamos vivendo, irmãos, estamos pertinho da segunda vinda de Jesus Cristo. E o que a igreja de Deus está fazendo para melhorar? Muitas vezes nada. Eu me ponho nesse quadro nessa noite. Eu preciso mais de Deus. Eu preciso me aproximar mais de Deus. Irmãos, às vezes estamos como aquela profeta falou daqueles turistas que vão para o deserto e eles olham para aquelas florzinhas tão bonitas e se enterte com as florzinhas. De repente se perde do resto da turma e morrem no deserto por falta de água. É assim que muitas pessoas têm se portado e têm ido. Se intertem com as coisas daqui. Não existe coisa mais importante, irmão, mais maravilhosa do que estar na presença de Deus. As coisas aqui passam. A vida é tão passageira, irmão. Você pode ter carro, uma boa casa, ter tudo, mas se você não tem Cristo na tua vida, você não tem nada. Ele é nossa essência da vida. Cristo é minha essência da vida. Como disse Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo por mim mesmo, é Ele que vive em mim. Se eu viver por mim mesmo, eu vou falhar, eu vou errar, eu vou tropeçar. Mas se Cristo viver em mim, irmãos, não tem como eu me perder, não tem como você se perder. Como as irmãs cantavam: deixa o Espírito Santo de Deus te tocar. Diz o Mombrana: cadê os bancos que se lamentam? Não há mais. Muitos vão na igreja para ver espetáculo, para ver um bom cantor cantando, para ver uma boa pregação sendo pregada. Mas eu digo como Davi: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E o profeta disse que a identificação de alguém que tem o Espírito Santo não vê a hora que as portas da igreja se abrem para ele vir e ter companheirismo com Deus. Vamos ficar em pé. Aleluias, feche teus olhos. Deus não colocou você aqui para simplesmente trabalhar em uma fábrica. Ele colocou você aqui como um testemunho, uma epístola escrita, lida por todos os homens, para viver uma vida decente e honrosa, e uma consagrada vida escondida em Deus, para que os homens saibam que Jesus Cristo ainda vive e reina. Amém? Isso incomoda um pouco, mas é bom, vai te ajudar. Suas vias digestivas, você sabe, para tomar a comida correta, amém, e colocá-la em um lugar onde que você possa receber a cura para ambos, o corpo e a alma. Note também, havia outra coisa. Você terá que olhar ali para ver, depois de seu cajado, como ele, com seus brotos, como Deus vindicou ali. Que aquele velho galho morto, apenas um galho ali fora no átrio, assentado sobre o mesmo maná ali. Mas quando ele foi ali dentro e ficou 24 horas, era uma árvore frutífera. Aleluias. Gerando fruto depois de sair daquele lugar santo. Irmãos, irmãs, deixe-me dizer isso em nome de Cristo. Se você nunca esteve nesse lugar, venha a Ele nesta noite.
Entre naquele lugar. Quando você for para casa, feche a porta. Diga ao seu marido para não te incomodar até amanhã. Fique ali, diga à sua esposa a mesma coisa. Diga, se eu não estiver aqui fora pela manhã, diga ao meu chefe que eu não irei ao trabalho hoje. E fique na presença de Cristo até algo acontecer em sua alma. Isto, você não vai ter essas experiências de altos e baixos, porque ali fora eles comiam maná e eles ficavam com fome antes de passar das 10 horas, porque aquilo derretia, o sol derretia, o maná, e ele se acabava. Mas essas pessoas aqui estavam estabelecidas ali. Arão estava ali dentro no lugar santo, o qual nós, sacerdotes de Deus agora, e ele está ali dentro. Poderia comer o maná todos os dias, todas as noites, durante o ano, pelo passar dos anos, e ele nunca seria contaminado. O dia todo ele estava comendo daquele maná. Um dia você é crente, outro dia você não é. Um dia você está bem, outro dia não está. E assim é um homem e uma mulher que se consagra e esquece as coisas do mundo e dá a sua vida inteira para o Senhor Jesus Cristo. Está comendo do maná dia e noite. Se tempestades estiverem passando ao lado de fora, ou o que for, ele está escondido em Cristo, amém? Não faz nenhuma diferença se há enfermidade na casa, ou se há problemas no caminho, não faz a menor diferença, ele está escondido em Cristo, amém? Eu quero que você note outra coisa, e note do lado de fora do átrio, eles estavam caminhando na luz, mas a sua luz era a luz do sol, das estrelas, da lua. Dias nebulosos e aborreciam. Não havia nenhuma luz para andar na noite. Quando não havia estrela, era uma densa escuridão. Então, não tinham nenhuma luz para andar. Então ali vivem. Estas são as pessoas que vivem ali fora. Irmão, não se contenta só com isso. Busque algo a mais, uma experiência experimentada com Deus. Aleluias, que você nunca vai se afastar desse caminho. Depois que você experimentar, não deixe o mundo experimentar você. É assim que eles amam o Senhor. Há pessoas assentadas aqui me ouvindo esta noite que amam o Senhor, que estão vivendo ali fora, nesses átrios, falando em línguas e gritando, tendo um bom tempo. Sabe de onde eles vêm? Eu simplesmente não consigo me manter firme, irmão Brana. Eu não sei qual é o problema, bem, simplesmente chega um pouco mais perto. É tudo que você precisa fazer. Eu gostaria de conseguir viver como o irmão Peterson, ou alguém que você tem como exemplo. Eles estão sempre felizes, não importa o que aconteça, simplesmente um brilho para Deus o tempo todo. Eu gostaria de conseguir fazer isso. Bem, você pode. Você está no mesmo grupo, igreja, vocês todos estão aqui presentes. Há oportunidade para todos. Você está na mesma jornada. Deus por graça te salvou através de Cristo Jesus, mas você só precisa querer chegar um pouco mais perto dele e olhar para ele. Todos em espírito, na presença de Deus. É um convite que Deus faz através da palavra. Venha mais perto, se achegue mais a Deus. Deus está pronto a estender as suas mãos, a mudar esse temperamento, a mudar essas situações na sua vida que te faz andar de altos e baixos.
Ele deseja isso. Lembra do quadro que aquele artista pintou? Jesus batendo na porta, segurando em sua mão uma lâmpada. Era noite. O crítico olhou para a pintura e disse: está tudo muito bonito. A porta, simbolizando a porta do coração. Jesus segurando a lâmpada acesa, mostrando que é o fim dos tempos, onde a escuridão tem vindo. E ele bate na porta. Mas o crítico disse: falta uma coisa nesta pintura. O pintor disse: o que falta? Ele disse: falta a maçaneta da porta. Então aquele artista sorriu e disse: não, aí está o principal desta pintura. Eu não fiz a maçaneta, porque esta porta simboliza a porta do coração. E o coração só se abre de dentro para fora. Ele diz: por isso não há maçaneta pelo lado de fora. Então lembre, meu irmão, é você que tem o poder de abrir a porta para Jesus entrar e fazer a mudança que tem que ser feita. Mudar você não pode, mas pode abrir. Pode se aproximar de Deus, convidá-lo, e Ele virá. Ele disse: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Precioso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Ela nos convida para nos achegar mais a Ti. E isso mostra o Teu interesse incansável pela Tua noiva. Enquanto a palavra foi pregada, ela alcançou alguns corações, Pai. E eu oro por esses, que o Senhor vivifique isso, Pai, para que eles voltem para casa e não permita que o culto termine quando dermos o amém final, mas que eles possam colocar isso perante Ti, dar continuidade na segunda, na terça e assim por diante, em oração, regando isso, Pai. E o Senhor fará isso se enraizar, frutificar em nossas vidas. Assim te pedimos, Pai, que o Senhor confirme o que foi ouvido. Confirma a Tua palavra no coração da Tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.